Você aí do primeiro ano do ensino médio, olha lá, meu aluno, aqui o professor Almeida trazendo mais uma aula de química para você. E na sequência, nós vamos mostrar mais reações químicas que você viram lá na aula 8, né? Vocês viram reações de deslocamento, né? De simples deslocamento e tal. Você viu reação de síntese e adição, não é isso mesmo? E você viu reação também de combustão, tá joia? E hoje nós vamos prosseguir na temática das reações químicas. Vamos lá na telinha? Dá uma olhada aí, ó. Nós estamos aí, ó, reações químicas, parte 2, onde reação de deslocamento ou simples troca, porque vocês viram, reações de síntese e adição. Tudo bem. Vamos ver também reação de dupla troca. Qual a diferença de uma reação de simples troca para uma reação de dupla troca? Beleza? E fique de olho, porque o que significa mesmo? Uma reação que envolve deslocamento, ou simples troca, né? Deslocamento ou simples troca. O que sabemos? É que a reação de deslocamento, conhecida como reação de simples troca, ou ainda reação de substituição, veja bem, lá na aula 8 você viu reação de adição, duas substâncias formando uma que nós temos substituição ou simples troca. É um tipo de reação química na qual um elemento químico é substituído por outro composto. E essa dança, quer dizer, essa troca de átomos, ela é fundamental para entender como diferentes substâncias interagem-se e se transformam. Beleza? Precisamos, para você entender reação de deslocamento ou simples troca, conhecer o quê? Conhecer os princípios de reação de deslocamento. Ou seja, troca de pareceres químicos. O que é troca de pareceres químicos? Troca de substâncias, troca de átomos, né, de um determinado composto na formação de novos compostos. Sendo assim, a reação de deslocamento ocorre quando um elemento, químico de um composto é substituído por outro elemento que seja mais reativo, quer dizer, ele desloca aquele elemento. A chave para essa reação é a diferença nas atividades relativas aos elementos químicos envolvidos. Beleza? Então, olha só. Digamos que você tem aqui uma substância simples formada por átomos de um só elemento químico. Vai reagir com a substância composta, que são átomos de elementos químicos diferentes. O que você viu? Então, você tem, ó, A vai se ligar a C e vai deslocar o B. Então, isso é um simples deslocamento. Tá legal? Então, um exemplo comum dessa reação é quando o zinco, ao reagir, que é uma substância simples, com uma substância composta, sulfato de zinco, o que o zinco fez? Atacou o SO4 e deslocou o cobre. Então, fez um simples deslocamento. Agora, nesta reação, o que sabemos é que o zinco, porque o zinco deslocou o cobre saiu do sulfato de zinco e foi ficar como substância simples sozinho. Isto acontece, olha aí, nesta equação o zinco desloca o cobre,
na solução de sulfato de zinco, resultando na formação do sulfato de zinco e o cobre metálico. Neste caso, depende da reatividade de um elemento químico em relação a outro elemento químico, né? Observe o seguinte. Nessa outra reação, o ferro é a substância simples. Tá legal? Você tem aqui o ferro, é a substância simples, e vai reagir com o ácido clorídrico, né? Aquoso, quer dizer, dissolvido na água. Ótimo. O ferro, ele o que faz? Ele vai deslocar, olha aí, ele ataca o Cl, formando o FeCl3, e desloca o hidrogênio. Tá vendo? Portanto, o ferro, aqui ele tem NOx 0. Aqui ele tem mais 3. Tá legal? E aí o que aconteceu? O hidrogênio, neste caso aqui ele é mais 1, e o hidrogênio, como substância simples, sempre que for substância simples, o NOx daquele elemento é 0. E no composto, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Ou seja, o ferro, ao perder 3 elétrons, o que aconteceu? Se oxidou, né? E esses elétrons foram recebidos por quem? Pelo hidrogênio. O hidrogênio estava positivo, virou vírgula carga 0, NOx 0, porque o hidrogênio reduziu-se e o ferro oxidou-se. Não é isso mesmo? Então, o ferro, ao perder 3 elétrons, que são recebidos pelo hidrogênio do ácido, formando, então, uma nova substância, H2, e uma substância cloreto de ferro 3. E essa reação somente aconteceu porque o ferro é mais reativo do que o hidrogênio. No exemplo anterior, o zinco deslocou o cobre porque o zinco é mais reativo do que o cobre. E assim sucessivamente. Tem que ver o poder de reatividade dos elementos químicos. Aqueles que estão no reagente como substância simples, geralmente são os mais reativos. No caso do ferro, que nós vimos aí, ó, o ferro mais reativo do que o hidrogênio. Portanto, ele pegou na reação e deslocou o hidrogênio, tomando o lugar do cloro. Beleza? Conclusão. Se você viu aqui também na anterior, zinco era 0, o zinco aqui ficou mais 2. O cobre era mais 2 e ficou 0. No zinco se oxidou, o cobre se reduziu. Quer dizer, aquele que é mais reativo, ele se oxida, porque ele desloca o outro. E o que é menos reativo, ele se reduz, tá bom? Porque vocês já viram os conceitos de oxidação e redução. Exatamente isto que nós apresentamos para vocês. Olha aí, o ferro deslocou o hidrogênio e foi formar um novo composto, tá? Desta forma, e eu já comentei sobre a reatividade, né? Desta forma, o metal, ou a metal que é mais reativo, ele precisa ser o que está em forma de quê? De substância simples. Eu já falei, ó. O cobre lá, o ferro. Então, nós vimos que eles eram substâncias simples, por isso ele deslocou outro elemento. Que exatamente poderá, então, deslocar o outro metal menos reativo que está na substância composta. Ótimo. Para verificarmos se a reação de simples troca realmente ocorrerá, temos que analisar a sequência ou a fila de reatividade dos metais e dos ametais que são dadas abaixo. Olha lá. Reatividade dos metais. Então, olha aí. Estando como substância simples no reagente, olha aí. Ó. O potássio mais reativo do que o bário, mais reativo do que o cálcio, mais reativo do que o sódio, mais reativo do que o magnésio. O mais reativo do que o alumínio, o zinco. O ferro mais reativo do que o cobre, tá vendo? Ó?
O mercúrio mais reativo do que o ouro, mais reativo do que o alumínio. E quanto aos metais, você tem lá, olha, flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. Qual é o mais reativo de todos eles? O flúor. Então, fique de olho em algumas questões que você vai ver que o flúor realmente é o mais reativo. Lá no reagente, o componente está como substância simples, já sabe. É ele que vai deslocar aquele composto que estava, o elemento que está na substância composta. Valeu essa dica aí, ó? Muito importante para os concursos que vocês vão fazer lá na frente, tá joia? Então, dá uma olhadinha para mim, eu vou só fazer aqui uma retrospectiva. O bom de você ver o conteúdo, você começa a pensar, será que entendi mesmo? Veja só, eu estou falando da reação de simples troca ou simples deslocamento. Simples troca, eu tenho uma substância que está na forma simples, um elemento químico apenas, reagindo com uma composta. Então, essa substância simples, ela tem NOx zero. E ela vai deslocar aquela que tem carga positiva no composto. Essa simples, ela é a mais reativa. Ela vai assumir a posição da outro elemento químico. E aquele que tinha carga positiva vai no produto se tornar carga zero. Ele vai ser a substância simples do produto. Quer dizer, a substância simples passa a ser substância composta, participar da substância composta do produto, e a que estava na substância composta passa a ser a simples. Aqui é simples, deslocou o outro. Por quê? Porque ela é mais reativa do que a que está na substância composta. Beleza? Eu, pensando em você, do primeiro ano, você aí da sala de aula, para que você não esqueça, porque reações que envolvem oxidação e redução, aquele que quanto mais positiva fica, mais ele se oxida. Aquele que quanto mais se reduz, mais ganha elétrons, mais negativo ele fica. Então, portanto, juntando essas informações, você com certeza será feliz em muitas provas, em muitos concursos e, olha só, nas nossas atividades você vai tirar de letra, valeu? Voltando lá então para mais um conteúdozinho. Ótimo, aqui agora você tem o aprender fazendo. E no aprender fazendo, diz o seguinte: se uma moeda de cobre, lembra aí, ó, for mergulhada onde? Em uma solução diluída de nitrato de prata. O cobre, ele está como simples, hein? O nitrato de prata está como composto. Espera-se que letra A vai ter liberação de nitrogênio. Letra A. Letra B vai ter formação de íons nitrito. Letra C vai formação de prata metálica. Letra D, precipitação de nitrato de cobre. Ou letra E, redução de íons de cobre. E aí? A resposta, letra C. Olha aí, a formação de prata metálica. Por quê? Quem era metálico era o quê? O cobre, que estava com substância simples. Vai reagir com nitrato de prata, olha aí. Ó. O cobre é a substância simples. Reagindo com nitrato de prata, o que ele fez? Ele deslocou a prata. Por quê? Porque o cobre é mais reativo do que a prata. Então, agora ficou bacana. Enquanto o cobre está saindo de zero, olha aí, para mais dois, a prata saiu de mais 1 para 0. Então, o cobre se oxida, o mais reativo se oxida. Aqui aconteceu uma oxidação. Em compensação, que a prata sofreu uma redução. Ele ganhou elétrons. Beleza? É para isso que nós fazemos questão de voltar a citar os conceitos que vocês aprenderam. Tá legal? Beleza, você aprendeu sobre reação de dupla troca. Vamos agora, de simples troca, né? Você viu simples troca, agora vamos ver o que é uma dupla troca. As reações de dupla troca, também conhecidas reações de metátese,
É um tipo de reação química em que dois compostos iônicos, quer dizer, substâncias compostas iônicas, trocam entre si os seus íons e passa a formar compostos de outros íons, tá bom? Vamos ver como ocorre o intercâmbio de íons. Então, nós temos o princípio de reações de dupla troca. Intercâmbio entre íons quer dizer a troca, é que nas reações de dupla troca, os íons de dois compostos diferentes, os cátions e o ânion, né, que formam o composto, eles trocam de lugares, resultando na formação de dois novos compostos. Essas reações ocorrem geralmente em meio aquoso, por isso que são chamadas de solução aquosa. Misturas homogêneas que ocorrem na presença da água. Quer dizer, não é água líquida, não é líquida, está apenas solução aquosa, aquela que acontece no meio da água. Né? Generalizando, se eu tenho uma substância composta AB reagindo com XY, o que nós vimos aqui? Ó? O A é o positivo desse composto, o Y é o negativo. Então, o B é o negativo, o X desse é o positivo. E aí você vai ter sempre o quê? Você vai ter sempre o positivo com o negativo e o positivo com o negativo. Aí nós temos o quê? O AY e o XB. Só para você visualizar como é que eu vou saber que composto eu vou formar. Então, vejamos aqui. Ó. O ácido sulfúrico, aqui é o negativo, aqui é positivo. Reage com hidróxido de bário. E a hidroxila é negativa, o bário é positivo. E aí, na sequência, o que houve? O hidrogênio atacou a hidroxila e o bário atacou o SO4. Dizemos assim que essa reação ela é de dupla troca. Aí tivemos a formação de H2O líquido e o BaSO4 sólido. O que significa isso? Se você tem um meio aquoso que está dissolvido na água, geralmente, quando forma os produtos na reação de dupla troca, um deles tende a precipitar. Ou seja, o produto sulfato de bário é um sal insolúvel. Por quê? Porque ele precipita. Lá no fundo do recipiente, ele vai virar um pó, vai virar uma lama, um pozinho. Então, isso é que a gente diz, olha, aquoso, está dissolvido. Formou água e o sólido, claro que o sólido vai para o fundo do recipiente, não é isso? Por isso que nós dizemos que ele o quê? Precipitou. Tá joia? Temos outra reação química? Temos. O AgNO3, olha aí, ó, só para você ver, ó. O positivo atacando o negativo e o positivo dele atacando esse outro aqui. Na equação, os íons prata e cloreto trocam de lugar. Vão resumir a formação do cloreto de prata, que é pouco solúvel. Então, isso aqui, ó, sempre que ele é sólido, eu sei que ele vai ser o quê? Precipitar, ficar no fundo do recipiente. E, olha aí, enquanto que o nitrato de prata permanece em solução, quer dizer, solução aquosa. Outro exemplo legal é a equação que representa a reação entre nitrato de chumbo e o iodeto de potássio. São dois sais, tá? Então, o que acontece? O chumbo ataca o iodeto, vai formar o iodeto de chumbo, que é sólido. Portanto, ele vai precipitar. Insolúvel, né? Já o nitrato vai ser atacado pelo potássio, formando o KNO3. É assim que nós dizemos que temos reações de dupla troca. Tranquilo, gente? Aí, que legal. Veja que os átomos de grupos de átomos, eles foram permutados. Eles foram
trocados, porque eu estou diante de reações de dupla troca. O produto aqui que está de azul, só para chamar a sua atenção, é porque, olha aí, ele está no estado sólido, ele precipita, ele decanta, tá bom? Então, sempre lembrando, não é obrigado ser o segundo composto da reação, porque nós estamos indicando que reações entre duas substâncias compostas formam duas substâncias compostas diferentes. Aqui é uma maneira de expressar. O PbI2 pode vir depois, o KNO3 antes, enfim. O importante é que, entre os compostos que se formam, um com certeza precipita, tá? Aí vamos aqui para um exemplo, uma demonstração bem clara, né? Vocês viram lá a reação que eu acabei de mostrar. Nitrato de chumbo e iodeto de potássio. Então, o iodeto de potássio, ele, olha aí, é adicionado ao nitrato de chumbo que já existia, tá bom? Então, aqui. Quando a reação se completa, né, por agitação, você homogeneiza. Essa reação, primeiro você tem que colocar no recipiente, homogeneizar, agitar para que a troca dos átomos, dos elementos químicos que estão no produto, sejam as ligações rompidas e formadas novos compostos do reagente, seja composto nos produtos, né? Então, o iodeto de potássio é um reagente com o nitrato de chumbo, outro reagente. E aí passa a formar o quê? Um precipitado, que é o iodeto de chumbo e o nitrato de potássio, tá bom? Que antes era o nitrato de chumbo. Para que as reações de dupla troca elas ocorram, precisamos que pelo menos um dos produtos deve satisfazer um dos requisitos a seguir. Qual o requisito a seguir? Vocês viram nos exemplos anteriores que o produto, um dos produtos, deve ser menos, ou seja, insolúveis que o reagente. Ocorreu no caso da reação acima entre o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio, visto que o iodeto de chumbo é menos solúvel que o reagente, quer dizer, menos solúvel, quer dizer, ele praticamente ele é insolúvel. Tá joia? 2. O produto deve ser mais volátil. O que é ser mais volátil? A volatilidade é a facilidade que um composto tem, a substância, de passar para a fase gasosa. Então, olha aí, significa a maior facilidade do produto passar para o estado gasoso, ou seja, de virar um gás. Sendo assim, o bicarbonato é um sal que nós chamamos bicarbonato ácido de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. Tá bom? Aqui, ó. Bicarbonato de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. Por exemplo, é um sal que atua como antiácidos estomacais. A acidez estomacal ocorre em razão da presença do suco gástrico, que é constituída principalmente de ácido clorídrico. E observe a reação que ocorre entre dois componentes. Então, quando eu digo bicarbonato de sódio, reagindo com ácido clorídrico, vai formar o quê? 3 substâncias compostas. O cloreto de sódio, tá bom? Onde o sódio ataca o cloro, o CO2 e um dos hidrogênios do CO3 atua com hidrogênio formando H2O. Então, o que é que acontece? Quem é mais volátil? Aí nós temos que o CO2 ele tem tendência de passar para a atmosfera. E assim sendo, olha lá, nós teremos o cloreto de sódio é aquele que tem menos solubilidade, o CO2 é o que é mais volátil. Aí, continuando aqui a reação, veja que o cloreto de sódio, água e gás carbono
são as substâncias que foram formadas. A liberação do gás, eu falei, ó, CO2, é o que prova a ocorrência da reação, porque o quê? Porque ele vai para a atmosfera. Ele é, inclusive, o responsável pela eructação. Quando você ingere bicarbonato, você tem ácido clorídrico no estômago. E aí você o que faz? Você arrota a eructação. Que arrota é isso? O CO2 que está sendo desprendido por causa da reação do bicarbonato de sódio com HCl. E aí, quando tomamos antiácidos estomacais, é o que acontece. A acidez no estômago vai diminuindo porque o meio ele é neutralizado, né? Depois, o tipo de reações de dupla troca. Nós vimos que na formação do composto tem aquele que se precipita, aquele que é insolúvel. E aí vai haver a formação de um composto menos insolúvel, que é o precipitado, né? Já a neutralização significa dizer que sempre vai haver formação de água, resultado da combinação de hidrogênio com hidroxila. Quer dizer, o que é uma reação, veja aqui comigo, de neutralização? Você tem dois reagentes compostos. Um é ácido, outro é básico. Então, o hidrogênio do ácido ataca a hidroxila da base. Quando isso acontece, vai formar sais. Portanto, houve uma neutralização do íon positivo hidrogênio pelo íon negativo, a hidroxila. Tá joia? Lá na reação do bicarbonato com o ácido, então foi legal porque você viu que houve a liberação do CO2. O que acontece? Quando forma o bicarbonato reage, ele diminui a acidez do estômago, tem ácido clorídrico, libera o CO2 e você fica aliviado, fica mais feliz, tá bom? Lembrando que, quanto às reações, nós estamos falando de reações de dupla troca, onde dois compostos iônicos, os íons positivos de um com o íon negativo do outro, o negativo do outro, e assim sucessivamente, formam substâncias compostas com essas características. Um composto formado geralmente é menos solúvel, precipita, o outro é mais volátil, e também teremos o quê? As neutralizações. Tá joia? Voltamos aqui um pouco mais agora, e eu queria convidar você para ficar de olho lá no laboratório, que nós vamos preparar um experimento onde você vai observar que o balão de aniversário vai encher sem precisar soprar. Por quê? Porque você vai utilizar ácido acético, ácido do vinagre, com bicarbonato de sódio. Fica de olho lá, então, olha aí, nós estamos de olho aí no tutorial. Ok? Olá, meus caros alunos, estamos aqui diante de mais um tutorial de Química, né? Um experimento, onde hoje vamos abordar sobre reação química. Você vai aprender como encher um balão de aniversário sem soprar. E aí, quais são as substâncias? Nós vamos trabalhar com bicarbonato de sódio, tá vendo? Ó? Bicarbonato de sódio e com o vinagre, que é o famoso ácido acético ou ácido etanóico. É um ácido carboxílico. Daí, o que vai acontecer? Eu vou medir 50 ml de vinagre na proveta. Então, 50 ml de vinagre na proveta. Vou transferir para o Erlenmeyer.
E no balão de adversário, através do funil, eu vou colocar 2 colheres de bicarbonato de sódio, tá bom? Porque tem que utilizar o funil, porque senão não consigo colocar, tá joia? Um pouquinho mais, só para completar. Ótimo. Então, olha, transferir, tá? Diante disso, agora eu vou conectar o meu balão ao Erlenmeyer. E aí, vamos verificar o que acontece? Tan, 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 tan. Olha só o que acontece, meu caro aluno. Olha só, o balão está enchendo. Não precisou soprar. Vocês viram que eu tive a reação do bicarbonato de sódio com o ácido acético do vinagre. E para isso, para você entender a reação que aconteceu, vamos na tela, vamos olhar aqui na tela, aqui na aula, ok? E agora, que legal, você viu aí a reação? É uma reação de dupla troca que aconteceu do bicarbonato, quer dizer, de sódio, Na, sódio, HCO3, nós temos chamado bicarbonato de sódio na presença do ácido etanóico, do ácido acético do vinagre, formando o CO2 e o CO2 foi que encheu o balão, beleza? Então, esperando ter colaborado para o seu aprendizado, vamos voltar agora e dar continuidade através do Aprender Fazendo? Olha só, que legal. Então, nós temos aqui o seguinte exemplo. A sequência que representa, respectivamente, reações de síntese, reações de análise ou decomposição, né, que vocês viram na outra aula passada. Reações de simples troca e dupla troca que vocês viram nessa aula. O que é que se diz? A sequência fazendo esse enunciado das reações estão na letra A, na letra B, na letra C, na letra D ou na letra E. Então, olha aí. Que tipo de reação é essa? Simples troca. 2 é o quê? A reação de dupla troca, porque nós temos substâncias compostas. Então, na primeira, substância simples e composta, formando compostas simples. Na terceira, olha aí, eu tenho uma substância se transformando em 2. Então, eu tenho análise e decomposição. E na 4, eu tenho uma reação de síntese, de formação. Quer dizer, olha lá que a resposta certa, olha lá. Nós temos aí, ó, simples troca. Nós temos dessa forma, né? A letra C, a ordem das reações é síntese, análise, simples troca e dupla troca, conforme eu comentei para vocês, tá bom? Olha aí. Portanto, 4, 3, 1 e 2, né? Então, reação de síntese é a 4. 3, olha lá. Reação ao... E aí nós estamos... Beleza. 4, 3, 1, 2. O que queríamos dizer? 4, reação de síntese. 3, análise ou decomposição, né? Porque decomposição é a mesma coisa que análise, não tem problema. 1, reação de simples troca. E 2, reação de dupla troca. Por isso, a letra C foi a alternativa correta.
Aí eu convido você agora para um novo aprender fazendo. O que diz esse exemplo? É que dentre as reações químicas abaixo, qual delas pode ser identificado como de dupla troca? A letra A é o quê? Ah, você já falou. Letra A é síntese. Letra 2, a letra B é uma composta formando simples. Então, nós temos o quê? Análise ou decomposição. Letra C. Ah, letra C, eu tenho a verdadeira dupla troca. Letra C. Letra D, substância simples composta formando composta simples. Eu tenho o quê? Simples troca. E letra E, eu tenho o quê? Olha aí, ó. Uma reação também. Então, nós temos aqui, portanto, a letra C é a corretíssima, que ela é a de dupla troca. Por quê? Nós temos a letra A, síntese ou adição. A letra B, reação de análise ou decomposição. A letra C, dupla troca. A letra D, simples troca. E na letra E, uma oxidação, reação de oxidação e redução. Beleza? Portanto, só para você treinar e se aprimorar cada vez mais. Aqui nós temos o quê? Uma demonstração, né? Onde nós temos o quê? Sulfato de cobre reagindo com hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio e hidróxido de cobre. Tá legal? Mostrando mais uma vez uma reação de dupla troca, né? Voltando para os comentários. Veja só. O que realmente são substâncias compostas, no gerais? Ah, professor, é quando nos reagentes eu tenho uma substância composta, formada por átomos de mais de um elemento químico, reagindo com outra substância composta. Ambos são substâncias iônicas. E entre os seus íons, o positivo de um ataca o negativo do outro. O cátion ataca o ânion. E o ânion do outro ataca o cátion do outro ataca o ânion do primeiro. E vai formar novas substâncias. Sendo uma, geralmente, pouco solúvel, ela se precipita. Ou, geralmente, é volátil, né? Passa para a atmosfera facilmente. E, no entanto, geralmente, essas substâncias são muito características do nosso dia a dia, tá bom? Porque tanto envolve sais, como envolve ácidos e bases. E você pode observar que as reações químicas, você pode ter substâncias que são transparentes, incolores. Mas na hora que reagem, pode formar cores diferentes. Lembra lá do PbI2, do hidróxido azulado? E lembra também da precipitação, quando ocorre decantação, porque aquela substância que se forma não tem a mesma solubilidade que tinha as substâncias quando eram reagentes. Valeu? Pensando aqui no seu aprendizado, olha, voltarei daqui a pouco, onde farei uma breve revisão para garantir o aprendizado e o teu sucesso na atividade de sala. Lembrando, ó, você aprendeu reações de simples troca, que era uma substância simples com uma composta formando compostos simples. E você aprendeu de dupla troca, duas substâncias compostas formando duas compostas. Na aula anterior, você aprendeu reação de síntese, onde duas formavam uma, e você aprendeu de análise, onde uma formava duas ou mais. Foi isso mesmo? Só relembrando, boa sorte e já voltarei para aquela bendita revisão. Tudo bem?